Real Bus está de volta à estrada. Uma volta responsável e controlada, seguindo todo o protocolo de higiene recomendado pelas autoridades de saúde. Uso obrigatório de máscaras, álcool em gel para todos, higienização completa dos ônibus e renovação do ar a cada minuto durante o trajeto. Se o seu destino for João Pessoa, Campina Grande, São João do Cariri, Serra Branca, Sumé, Monteiro, São José dos Cordeiros ou São Sebastião do Umbuzeiro, conte com a gente. Mesmo em tempos desafiadores, o compromisso da Real Bus é com a sua satisfação. Te encontrei no mais sublime e doce amor. Você é pra mim precioso como uma flor. Teus cuidados deixarei nas mãos do Criador. Você é pra mim qual campo verde e flor. Quando estou junto a você me sinto bem. A minha alma se alegra em te ver. Não importa se alguém te desprezar, pois Jesus e eu amamos você. Amigo, ouça bem, não importa neste mundo o que tu irás passar. Se não me encontrar com você outra vez, mas quando eu chegar lá no céu te encontrarei. Amigo, ouça bem, não importa neste mundo o que tu irás passar. Se não me encontrar com você outra vez, mas quando eu chegar lá no céu te encontrarei. Quando estou junto a você me sinto bem. A minha alma se alegra em te ver. Não importa se alguém te desprezar, pois Jesus e eu amamos você. Amigo, ouça bem, não importa neste mundo o que tu irás passar. Se não me encontrar com você outra vez, mas quando eu chegar lá no céu te encontrarei. Amigo, ouça bem, não importa neste mundo o que tu irás passar. Se não me encontrar com você outra vez, mas quando eu chegar lá no céu te encontrarei. Graças a Deus por este belíssimo, inspirado hino interpretado pela nossa estimada irmã missionária cantora Denise, que aliás estará brilhantando louvor pela ocasião da conferência missionária nos dias 16 e 17 do próximo mês de abril e simultaneamente o 31º aniversário do programa Opção para a Vida. Não perca, anote em sua agenda. Estamos juntos outra vez nessa manhã de segunda-feira, hoje 28 de março, dia do diagramador e dia do revisor. Parabenizamos a todos esses profissionais pela passagem do seu dia. Opção para a Vida, dentro de instantes, estará trazendo mais uma mensagem que nós transmitimos em nosso templo e queremos compartilhar com você que está conosco. Para aqueles que não sabem, a Igreja do Calvário está situada às margens do Açude Velho, confluência com o Parque da Criança. Você é o nosso convidado de honra. Venha prestigiar as nossas reuniões com a sua respectiva família. Aos domingos nós temos escola dominical às 9 horas, culto divino às 18 horas. Às terças-feiras nós temos culto de oração pela família.
E às quintas-feiras nós temos estudo bíblico, inclusive estamos estudando a carta de São Paulo aos Romanos. Você pode e deve, inclusive, não só visitar-nos, mas também acompanhar os nossos estudos online através do YouTube, dos nossos canais Instagram. Se inscreva no nosso programa e divulgue também a pessoas, amigos, parentes, para que eles estejam todos os dias ligadinhos conosco. Nesse instante, queremos deixá-los com a primeira parte desse estudo que nós ministramos em nosso templo. Capítulo 1, versículos de 1 a 9. Josué, que foi lido já, mas vamos repetir a leitura, que é aqui onde nós vamos basear a meditação. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Tão somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvieis, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesse de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu, sê forte e corajoso. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém? Pai Celestial, nós te bendizemos e te agradecemos por essa noite, quando nós subimos à tua casa para juntos te prestarmos culto, te adorarmos na beleza da tua santidade. Também aqui estamos para te pedir, Senhor, perdão por nossos pecados cometidos por pensamentos, palavras, ações, gestos, atitudes e obras. Senhor, perdoa-nos e purifica nossa mente, os nossos lábios, os nossos olhos, o nosso coração. Lava-nos com o teu sangue carmesim. Abençoe a todos que estão conosco nessa noite, presencialmente, e as famílias também que estão em casa nos acompanhando. Fala-nos ao coração, como já, ó Deus, falaste através da leitura que acabamos de fazer. Pedimos-te também ainda a tua bênção sobre a abertura lá no Parque do Povo, da 24ª edição do Encontro para a Consciência Cristã. Te pedimos todas estas bênçãos, agradecidos, e também ainda queremos te apresentar, ó Deus, aquele grande conflito que já iniciou lá entre a Rússia e a Ucrânia. Tem misericórdia, Senhor, para que não haja tanto derramamento de sangue. Clamamos a Ti, porque Tu és o Senhor Deus dos exércitos, Tu és o príncipe da paz, e Tu podes, ó Deus, diminuir, Senhor, se não cessar todo aquele conflito. É o que eu te oro e te peço agradecido em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Irmãos, eu queria, antes de tudo, dizer para vocês que Moisés, que foi levantado por Deus para conduzir todo o povo até a terra prometida. Deus levantou Moisés, ele foi levantado por Deus como aquele que haveria de conduzir todo o povo à terra prometida. Mas ele mesmo não entrou na terra, ele apenas conduziu o povo, por duas razões. Primeiro, porque Deus havia falado para Moisés
que ele haveria de conduzir o povo até a terra prometida, e durante aquela trajetória no deserto, uma viagem que era para se fazer em 3 dias, ele fez em 40 anos. E aí alguém pode perguntar, por quê? Uma viagem que poderia ser feita em 3 dias, levou 40 anos. É que Deus estava, a primeira coisa, Deus estava levando o povo, irmãos, para no deserto serem corrigidos, serem disciplinados e dependerem totalmente de Deus. O povo, quando estava no Egito, o povo adorava a muitos ídolos, a deuses pagãos. Vocês, para terem uma ideia, tudo que vocês imaginarem, eles constituíam um Deus com D minúsculo. Havia aqueles que adoravam a lua, havia aqueles que adoravam as estrelas, haviam aqueles que adoravam a serpente, havia aqueles que adoravam o pavão, animais domésticos, gato, cachorro. Enfim, eram muitos os ídolos que os egípcios adoravam. E o povo de Deus, quando estava no Egito, o povo sofreu toda aquela influência. O povo sofreu aquela influência dos ídolos, dos deuses pagãos. E Deus então tirou com forte mão e poderosa, através de Moisés, o povo para que eles fossem conduzidos até o deserto. E lá no deserto, Deus queria ensinar, a começar do próprio Moisés, a eles dependerem de Deus. Lá no deserto não tinha padaria, não tinha supermercados, não tinha sapataria, não tinha lojas para vender vestido ou roupas que se desgastaram durante os 40 anos. Lá no deserto, meus irmãos, não tinha água. Deserto é deserto. Eu já viajei várias vezes naquela região do deserto de Arravá, e posso dizer que no deserto não tem nada, é só céu. Você só contempla os céus e terra e montanhas, mas não tem água. Então Deus levou o povo para ensinar no deserto a dependerem de Deus, exclusivamente de Deus. Não tinha padaria, não tinha nada. E a palavra de Deus nos diz que durante aqueles 40 anos em que o povo estava no deserto, Deus guardou o povo, Deus supriu a necessidade do povo. O povo teve um momento que teve fome, Deus mandou maná. Outro momento o povo teve sede, Deus mandou Moisés, com aquela vara que ele tinha em punho em mãos, ferir a rocha. E aquela rocha simbolizava Jesus. E quando Deus mandou ele ferir a rocha, estava falando que a rocha, que é Jesus, um dia seria ferido lá no Calvário. Um dia seria, a cruz haveria de ferir, e ele haveria de ser crucificado. Então aquela rocha falava de Jesus. E quando Deus mandou Moisés a primeira vez ferir a rocha, era para mostrar que Jesus um dia seria ferido. Mas uma segunda vez, quando o povo estava no deserto e tiveram sede, foram a Moisés pedir água, e estavam tão assim, aperreando, vamos dizer assim, o juízo de Moisés, que teve um momento que ele perdeu a paciência. Ele fugiu o controle dele. E Deus mandou ele falar a rocha, falar. E ele estava tão irado na hora que ele, em vez de falar, ele feriu a rocha. E foi por isso que ele não entrou na terra prometida. Então, duas coisas importantes. Primeiro, Deus levou o povo a peregrinar durante 40 anos para que o povo se libertasse dos ídolos, dos deuses pagãos, que eles haviam sofrido a influência no Egito, do povo egípcio. E a segunda coisa, porque Deus estava ali para mostrar que eles deveriam aprender a depender exclusivamente de Deus. E a Bíblia diz que as vestes deles não se desgastaram, nem as alpercatas, nem as alpargatas, nem os sapatos se desgastaram. Lá não tinha maternidade, as mulheres judias, hebreias, deram à luz em pleno deserto. Então foi um momento assim muito importante, histórico para todo o povo hebreu, porque Deus foi fiel. Na hora em que os exércitos de Faraó vinham no encalço do povo para
matá-los, para destruí-los. Eles estavam diante do Mar Vermelho. Nós já atravessamos de barco o Mar Vermelho. Montanhas à direita, montanhas à esquerda, não tinha como eles escalarem, porque eram montanhas altíssimas. E atrás o exército de Faraó, armados até os dentes. E a Bíblia diz que quando Moisés chegou lá, diante do Mar Vermelho, o Senhor apenas disse: tocai com a vara nas águas, e o mar se abriu, e ele disse: marchai. E o povo atravessou o Mar Vermelho a pé enxuto. Louvado seja o nome do Senhor. O exército, quando o último hebreu atravessou a outra margem, o exército então entrou no encalço, e as águas, depois Moisés tocou nas águas, as águas se fecharam e todos foram mortos e sepultados no fundo do Mar Vermelho. Então, Deus haveria um dia de chamar Moisés, e o Senhor o levou lá ao Monte Nebo, ou ao Monte Pisga. Eu já estive neste monte também, com alguns irmãos aqui da igreja, Maurizete, a mãe dela, as irmãs, nosso irmão Diácono Edivaldo, já estivemos lá, no Monte Nebo, ou Monte Pisga. Fica numa parte elevada, e aonde alcançar a nossa vista é a terra prometida. E Deus havia falado a Moisés que por ele ter desobedecido a Deus, em vez de ter falado a rocha, ele feriu, ele não entraria naquela terra que Deus haveria prometido e dado como juramento, porque ele tinha dito já isso. Porém, meus irmãos, quando Moisés chegou no Monte Nebo, ou Monte Pisga, Deus apenas mostrou: com os teus olhos verás, mas os teus pés não adentrarão nessa terra. Foi a recompensa, foi o preço da desobediência de Moisés. E aí Deus levantou Josué como seu sucessor, como substituto, como aquele que haveria dar continuidade. E eu acredito, irmãos, que Josué deveria estar muito tenso. Josué deveria estar assim muito nervoso, porque ele sabia o quanto aquele povo, ele acompanhou de perto, lado a lado, ombro a ombro, o trabalho que o povo dera a Moisés. Ele disse: meu Deus, certamente o que Moisés sofreu, eu vou passar também por muitas lutas, né? Ele deve ter pensado, e ele começou a se sentir sem força, sem ânimo, né? Ele viu o trabalho que o povo dera a Moisés, e ele disse: agora sobrou para mim. Vamos pensar assim, né? E foi por isso que nesse capítulo 1 de Josué, cujo título é o seu próprio nome, diz assim: sucedeu depois da morte de Moisés. Moisés já tinha morrido, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto, dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Então ele disse: mas Moisés morreu, Deus agora me constitui como seu sucessor, para eu dar continuidade, para eu conduzir este povo. E Deus havia prometido: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates. Ele deu a dimensão de toda a terra que Deus havia prometido, toda a terra dos hebreus, dos heteus, e até o mar grande. Esse mar grande é o mar de Quinerete, ou mar da Galileia. Chama-se mar, mas não é mar, é uma grande extensão, né, volumosa, de um grande lago. Tem 21 quilômetros de extensão, e no lugar mais espaço, mais largo, 12 quilômetros. Nós também já atravessamos várias vezes de barco. Mar da Galileia, mar de Quinerete, ou mar grande, o mar da Galileia. E Deus havia prometido toda a terra dos heteus, e até o mar grande, para o poente do sol, até o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei nem te desampararei. Então Deus estava dando uma injeção de ânimo.
Deus estava dando assim uma palavra de estímulo, né? De encorajamento, para que Josué não se sentisse desanimado, não se sentisse assim, como quem está com medo, amedrontado, porque ele vira o quanto o povo dera trabalho a Moisés, e ele certamente dissera consigo mesmo: eu vou passar por maus momentos, esse povo vai aprontar como aprontou com Moisés. Aí ele precisava de ouvir uma palavra de encorajamento, e o Senhor diz aqui no verso 6: ser forte e corajoso. Era o que ele precisava ouvir. Não se sinta enfraquecido, não desanime, seja forte, seja corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi a dar a seus pais. E ele reforça: tão somente ser forte e muito corajoso. Meus irmãos, tem certas situações na vida da gente que você se sente cansado, desgastado, desanimado, desiludido, desenganado, às vezes até intimidado diante das dificuldades, que você diz: eu não tenho condições de atravessar, eu não tenho condições de enfrentar essa dificuldade, eu não tenho condições, eu já estou perdendo minhas forças, eu não tenho mais ânimo diante de alguma dificuldade pela qual você esteja passando. E era assim que Josué estava se sentindo. Ele precisava de ouvir uma palavra que viesse da parte de Deus: ser forte, tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Meus irmãos, ele estava dando, em outras palavras, Deus estava dando a Josué todas as coordenadas, todas as diretrizes, o que ele precisava fazer estava aqui. Tudo que ele precisava saber estava aqui, como nós também, tudo que nós precisamos saber está aqui, amém? Por isso a palavra de Deus nos diz: examinar as Escrituras. Então não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, vai, segue em frente, obedece, guarda a minha palavra, guarda os meus ensinamentos, guarda os meus mandamentos. Foi isso que o Senhor estava dizendo a Josué: tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que fores. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite. Meus irmãos, assim como nós precisamos diariamente de ingerir o alimento para a nossa sobrevivência, mesmo como pobre, né, como pessoas que às vezes não têm tantos recursos, mas de manhã você tem a sua primeira refeição, ao meio-dia, né? Sabemos que há muita gente que não tem às vezes o almoço, mas pelo menos estou falando para aqueles que têm o alimento, né, o pão nosso de cada dia, e a janta ou o jantar. Então nós vemos que Deus é fiel, como Deus foi fiel com o povo quando estava no Egito, quando estava no deserto, quando estava no deserto, mandou pão, mandou água, as sandálias não se desgastaram, suas vestes também não se desgastaram. Deus supriu as necessidades do povo. Por isso que ele diz: não cesse de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Aqui está o segredo, meus irmãos, para que você seja vitorioso, para que a bênção de Deus seja constante na sua vida, na sua família, ou na sua igreja, e podemos dizer também na nação. E aí ele termina no verso 9 dizendo: não te mandei eu ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes por onde quer, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, que palavra animadora, que palavra alentadora, que palavra realmente para quem estava se sentindo desanimado, cansado, intimidado pelo que ele vira e ouvira que o povo fizera com Moisés. Isso aqui foi como se fosse um fortificante. Essas palavras eram como se fosse uma vitamina. Foi uma injeção de ânimo que Deus estava dando a Josué, porque certamente Josué havia pensado: esse povo é um povo trabalhoso, esse povo deu muito trabalho a Moisés,
Irmãos, Deus tirou o povo do Egito e levou-os para estar 40 anos no deserto, simplesmente para que o povo se libertasse dos ídolos, deixassem de adorar os deuses pagãos. Foi somente por isso. O povo tinha que apagar do banco de dados da sua memória todo o espírito de idolatria, todo o espírito de adorar aos ídolos. Sabe, irmãos, quando a gente não era convertido, a gente tinha uma vida assim muito devotada a tudo que é de ídolo. Eu me lembro bem que eu era seguidor, né, de Padre Cícero, né? Admirava muito Frei Damião, eram os meus ídolos. São Francisco Canidé. Era assim. Quem era espírita tinha lá as suas entidades, né, que fazia suas oferendas e assim por diante. Mas quando nós fomos libertos, Deus tirou a cegueira dos nossos olhos, tirou do nosso coração todo aquele espírito de idolatria, né, de engano, de superstições que a gente tinha. Eu acredito que tem pessoas até que tinha superstição de uma coruja se cantasse de madrugada, era agouro, né? Espero que você compreenda o motivo pelo qual temos que fazer esta abrupta interrupção. É que o nosso tempo está acabando. Nós temos um programa apenas com 30 minutos de duração. Por isso, você está convidado amanhã a ouvir a continuidade desse importante estudo. Deus abençoe a todos. Fazemos votos que todos tenham um dia abençoado. Que Deus derrame luz nas decisões que você venha tomar durante este dia. Abençoe a sua vida, a sua família e o seu coração. E até amanhã. Se em teu viver existe um vazio, e se não podes cantar como os que cantam para Jesus, não te detenhas, não chores, meu amigo. Cristo transforma as trevas em plena luz. Feliz serás, jamais verás tua vida em pranto se findar. Feliz serás se ao Senhor teu coração entregar. Contempla agora as bênçãos de Cristo, quando em sorriso tuas lágrimas Ele vai transformar, pra sempre guiará os teus caminhos e com amor ao céu te levará. Feliz serás, jamais verás tua vida em pranto se findar.
Jesus é louvado. Obrigada, Jesus.